Olá, né? Estamos de volta após esse pequeno intervalo. Eu falei que era rapidinho, né, gente? Hoje, dia 14 de setembro de 2023, acertem os seus relógios, 13 horas mais 18 minutinhos. Estamos aqui ao vivo, pela sua TV Guarulhos, à frente aqui com o Juliano do Câmara Esportiva, né? Sempre levando notícias do esporte da cidade. Esse espaço, denominado Sala de Visitas, eu curto muito fazer. Eu sempre falo isso aqui, porque aqui recebemos personalidades do esporte, com diferentes funções, ou como gestores, ou como atletas, ou como técnicos, né? Ou, equipes, entidades, associações, né? E quem ganha com isso é o telespectador, é o nosso fiel telespectador, né? É sempre uma resenha gostosa, uma resenha de informação. Não diferente a isso, já estamos aqui com os nossos convidados de hoje, o professor José Roberto Amaral e o professor Renan Ferreira, né? O assunto é o circuito guarulhense de tênis, daqui a pouco o Renan fala sobre isso, mas eu vou aproveitar a presença do professor Amaral aqui. Nós falamos ainda no primeiro bloco sobre a história do esporte da cidade, que já ultrapassa, né? São mais de 50 anos, né, do esporte organizado. Tinha esporte antes? Tinha, mas quando um grupo se reuniu e falou, olha, vamos organizar as primeiras equipes, os primeiros profissionais, né, as primeiras escolinhas, né, isso passa de 50 anos, teve início no início da década de 70, 71, falamos sobre isso no primeiro bloco. E o professor Amaral faz parte desse grupo aí, né? Começamos juntos, né, Amaral? Um pouquinho depois, né? 4, 5 anos depois, mas nós já estávamos lá. Não era uma Secretaria de Esporte, né, Amaral? Era a Secretaria da Educação. Departamento de Educação e Cultura, DEC, né? DEC. Ali na Padre Celestino. É, tempo bom, hein? Amaral, boa tarde, que bom ter você aqui, viu? Bom, boa tarde a todos, e a gente agradece muito ao Câmara Esportiva por essa oportunidade e de estar aqui falando sobre esporte, né? E principalmente sobre aquilo que a gente trabalha, que é o tênis. Sim. E agradecer a você, Ulisses, Tassinho, enfim, a todos, né? Porque já nos deram outras oportunidades, que já viemos aqui anteriormente. Isso era dada sempre. O Renan também já veio, já Sim. trouxe vários atletas aqui. Então, enfim, é um espaço que a gente agradece muito essa oportunidade. Realmente é muito bom para a gente. Amaral, você foi um ferrenho lutador pela modalidade, né? Não é diferente das outras também. A promoção do esporte no nosso país é muito complicado, né? Espaços adequados, receita, mas está no sangue, né? Está no sangue. E aí nós que somos do esporte, nós temos 2 desafios. O primeiro é a competição, né? Propriamente dita, que é uma disputa. Mas nós temos que antes vencer as dificuldades, né? As dificuldades que são enormes, talvez até maior do que as dificuldades que se encontram na competição, que é a estrutura, né, gente? E o Amaral, se temos um tênis aqui hoje, se tivermos durante todos esses 50 anos, o Amaral tem uma parcela muito grande nessas questões todas, né, Amaral? Fala um pouquinho disso, Amaral. Como foi a ideia? Você tem uma formação acadêmica na área de educação física e abraçou o tênis. Já era uma coisa que você pensava ou as circunstâncias da época, da secretaria, levou você a isso? Como é que foi isso aí? Não, na realidade, eu sempre gostei de esporte, desde pequeno, fui incentivado Sim. pelos meus pais, né? E fui atleta, fui remador do Corinthians, joguei voleibol no Corinthians, joguei tênis lá também. Enfim, eu sempre gostei de esporte. Aí acabei, ao invés de ir para a área de engenharia, fui para a educação física, né? E depois me adequei mais ao tênis, em trabalhar com o tênis. Foi a área que eu escolhi, que é a que me deu mais certo para mim continuar o trabalho no esporte. Então foi aí que eu comecei. Mas sempre gostei de esporte, sempre. Mas entre várias competições, eu pude participar com você de algumas delas e passa um filme na cabeça, né? Quando a produção me avisou que o professor Amaral estaria aqui, a gente já viaja, né, no tempo. Grandes competições, grandes torneios, mas teve assim, um significado muito grande nesse teu trabalho, defender Guarulhos nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, que eram competições de um alto nível, né? Passaram por aqui grandes estrelas, né, que você reunia, né, inclusive para servir de espelho para aqueles que estavam aqui começando, né? Fala um pouquinho sobre esse momento, sobre as nossas participações. Nomes importantes do cenário do tênis estiveram conosco aqui, né, Amaral? Sim, a gente isso foi em meados da década de 80,
para frente, né, incluindo a década de 90, foi a fase que nós tivemos os melhores tenistas em Guarulhos. Inclusive, entre masculino e feminino, tivemos os 4 primeiros do Brasil. Então a gente conseguia, eu tive contato com esses atletas. Vamos citá-los aqui, né, para o telespectador. Quem são esses 4? Teve aí o Zé Amindar, Júlio Góes, Patrícia Medrado, Roberta Buzagli. Né? Teve vários aí, vários atletas, né, e outros que a gente acaba não citando aí, mas são vários. Sim. E nesse meio a gente conseguiu conquistar vários títulos em regionais e abertos. Né? Porque, na realidade, só para você ter ideia de como começou, eu vou fazer uma retrospectiva rápida para você entender como começou o tênis em Guarulhos. Em 78, eu estava no Pfizer Clube e dava aulas de tênis lá. Tá? Aí passei a coordenar lá atividades esportivas da Pfizer, do clube, e em seguida nós montamos uma equipe e começamos a jogar torneio. E nesse meio, a prefeitura já participava dos Jogos Regionais e Abertos. Em 79, montamos uma equipe lá na Pfizer para começar os regionais. Sim. E isso foi experimental. Aí começou a evoluir e dar certo. Em 80, entrei com um projeto de tênis no Departamento de Educação e Cultura, né, que é o DEC, através inclusive foi o doutor Newton Evans, né, que incentivou muito a gente. O doutor Newton, quando a gente fala do doutor Newton Evans, desculpa fazer esse parênteses, Amaral, mas ele tinha aquela mão, né, de colocar. Onde o doutor Newton colocava, era um visionário, né? Mas colocava a mão e sabia o que estava fazendo. Não foi só com o tênis, não. Várias modalidades. O Márcio citou aqui, né, na entrevista, o basquetebol e tantas outras modalidades. Sim, na época também João de Freitas deu grande apoio. Quer dizer que a gente teve apoio do próprio departamento, todos os profissionais, todo mundo que estava lá apoiava muito. Aí a gente foi, 80, 82 foi efetivado, 83 a gente começou a montar equipes. Nós fizemos uma junção com o SESC, que era o Tênis SESC em São Paulo, que era uma unidade muito forte do SESC, e unimos com a Guaru, que era a Guaru Tênis SESC. Fundimos essas duas entidades e ficou uma equipe muito forte. E aí nós disputávamos os torneios por classe e por idade. E essas equipes, a gente conseguiu vários resultados e fomos campeões em várias vezes. Sim. E não tínhamos quadra. O que a gente fazia? Mando de jogo, a federação contatava a gente para os jogos e a gente mandava o jogo ao contrário, na quadra adversária. Pinheiros, você jogava 2 vezes, né? Porque aí de volta era sempre na... E ainda ganhava, né? Sim. Esse cara é importante, também perdiam. Amaral, essa estrutura não mudou muito, né, Amaral? Mudou. A questão da estrutura física do tênis hoje, então, teve um avanço? Nesse meio todo, a gente teve vários projetos que foram engavetados de quadra de tênis em Guarulhos, isso em termos públicos. E até hoje, infelizmente, nós não temos. Então a gente teve várias parcerias. Olha o que ele falou aqui, você que nos acompanha, e autoridades aí do município que estão nos assistindo, ou que têm seus representantes, porque nós sabemos que estamos sempre sendo observados aqui pelo setor público também, que acompanha o programa, né? Projetos engavetados. O professor que falou aqui, ó. E eu sei que isso é uma verdade. Sim, surgiu ideias. Só do tênis a gente deve ter uns 10 aí. Olha, 10 projetos de tênis que possibilitariam espaços próprios para a modalidade que não vingaram, né? Uma cidade do tamanho de Guarulhos, por exemplo, você vai em cidade pequena, você tem 2, 3, 4 quadras de tênis. E aí o que acontece? A gente não podia deixar de incentivar e divulgar o esporte e trabalhar. Aí nós fazíamos as parcerias, sempre fizemos parcerias, né? Sim. Que aí até o Renan depois vai citar, os clubes, as academias, enfim. E aí essas parcerias, com o tempo, eles foram dando o espaço para a gente e a gente conseguiu fazer tanto escola básica como aperfeiçoamento e alto rendimento. E o mais difícil, você sabe disso, é trabalhar com alto rendimento, se você não tem um espaço físico só para isso, né? Então a gente tem que agradecer muito esses locais, a WM Sports Tênis, do lado da Ginástica Olímpica, que hoje é a Master Tênis, né? O Clube Recreativo de Guarulhos, que até hoje, de 15 anos para cá, a gente tem segurado muito tênis em Guarulhos através do Clube Recreativo. Um abraço à direção do Clube Recreativo. É o presidente Kim, né? É o Kim, meu amigo Kim. Então, Joaquim Pinto está lá fazendo uma excelente gestão. Exatamente.
E eles, então, até hoje, e a escolinha, a prefeitura continua lá, essa parceria continua no Clube Recreativo. A gente mantém até hoje lá. Isso é muito bacana. E você tem, por exemplo, o GTC, na época que começou o GTC, que hoje é tie break, que ele vai falar sobre isso também, sim, começaram as Olimpíadas Colegiais, que foi lançado a Olimpíada Colegial. Sim, e é modalidade oficial, né? Através do Betão, como é que chama o nome do Betão? Alberto Serra. Alberto Serra. Foi com ele que a gente começou lá, e começou no GTC, que hoje é tie break. E aí foi na sequência várias coisas aí, os clubes, as academias, as parcerias. Então a gente não parou até hoje, né? Bacana. Continua aí fazendo o máximo possível. Já volto com você. Deixa eu colher boa tarde aqui do Renan, né? Uma presença que também muito nos alegra aqui. Renan, mais ou menos ele retratou aqui a história. Queria que você falasse um pouquinho da tua história, né? E do assunto que traz vocês aqui, que é o circuito... o CGT, né? Circuito Guarulhense de Tênis. Boa tarde também, viu? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos, Tacinho, ao Câmara Esportiva, a todos os telespectadores aí que estão com a gente, ao espaço que vocês têm cedido aí pra gente. Não é a primeira vez que nós viemos, como o Amaral falou. A minha história no tênis, basicamente, eu entrei como um administrador, né, de quadras na Líder Tênis. E fui para administrar, não sabia nada de tênis, não tinha jogado ainda. E aí me apaixonei pelo esporte, não tem como, né? Você começa a jogar, começa a interagir, começa a viver aquilo. E eu sabia que como jogador ia ser muito difícil de conseguir um espaço. Ia ter que treinar muito, mais ou menos com uns 20 anos eu comecei a jogar. Estava muito distante da realidade de quem começa pequeno, né? E aí fui me inteirar, fui fazer cursos, estudar arbitragem, fazer cursos específicos de raquetes, encordoamentos, materiais. E até chegar num ponto que eu queria estar no meio profissional, de estar nos torneios, nos grandes eventos, participar desses processos, e eu só consegui esse caminho estudando. Como jogador, como técnico, ia ser muito difícil, e eu tive que partir pelo outro lado, ver uma outra vertente. Que é necessário também, que existe, que tenha. É fundamental, que não é só como jogador, acho que tem que deixar muito importante que o atleta... Ele não é só bem sucedido quando ele é um atleta. Sim, ele pode ser bem sucedido como gestor, como um organizador de evento, no meu caso, né? De estar participando. E o grande atleta ele precisa do grande gestor. Isso, exatamente. Né? São os bastidores que seguram ali o rojão. Não tem, é por isso que eu falo, é trabalho de equipe. E aí, nesse caminho aí, né, que eu tive seguindo, fui fazer alguns eventos fora de São Paulo, em São Paulo também, federações. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar fora, no Morumbi, uma academia chamada B-Tênis, do Aldo Brandão, que é um guarulhense nato, né? Foi atleta nosso. Foi atleta de Guarulhos, me convidou para gerir a academia dele. E nesse lugar eu tive uma expansão do tênis gigantesca, conheci muito mais pessoas, torneios profissionais, viajar, tá meio no ambiente profissional que eu queria tanto. Sim. E aí tive alguns convites de fazer Pan-Americano Universitário, ser diretor hoje de tênis da Federação Universitária. Então tá mais inteirado nesse meio. E aí essa distância de Guarulhos fez com que a gente tivesse uma falta de torneios. E aí o pessoal fala, pô, Renan, você saiu de Guarulhos, por que você não volta, por que você não faz os torneios, não continua? E aí tivemos a ideia de bolar o circuito, o CGT, que é o Circuito Guarulhense de Tênis. Sim. A gente fundamos em 2016. Essa edição agora é a terceira etapa de 2023. Fundamos em 16, iniciamos em 17. São 4 etapas regulares no ano, mais uma etapa dos melhores classificados, então gera uma pontuação. E o melhor classificado, os melhores classificados jogam um Master, que a gente fala, que é o Finals, né? O CGT Finals. E desde então tem sido um sucesso, foi uma interação que não tinha. O Amaral sabe que o pessoal tinha um preconceito em jogar em outros lugares. E aí nós conseguimos inteirar a galera, promover, massificar o esporte, fazer com que as pessoas jogassem de um lugar para o outro, clubes, interagir academias. E o circuito está aí, espero que a gente consiga cada vez mais massificar e quebrar esses paradigmas do tênis. E dá licença, Luiz, a primeira etapa? Primeira etapa foi no Clube Recreativo. O primeiro lugar que cedeu espaço no Clube Recreativo.
Legal. Temos imagens aí de onde são. Bom, está em Amaral. Os Essa jovens. inclusive foi do primeiro. Essa é do Recreativo, né? Do Recreativo. Lá no clube. Pessoal aí. Ulisses, hoje, hoje nós temos mais 700 tenistas do circuito, somente da cidade de Guarulhos. Sério? 700 Poxa, tenistas aí, cadastrados. Ô, produção, olha que informação aí. Ó. 700 tenistas de Guarulhos, disputando o circuito. Aquele eu conheço, hein? Temos mais de 1.900 jogos feitos pela... É uma plataforma que a gente usa de gestão. Eu falo que, né, tantas coisas nos bastidores aqui da nossa cidade. O esporte sempre movimentando. Mais de 40 torneios aí, chaves, né? Que chaveamentos que a gente divide por categorias. Aí é nosso clube, né, de Vila Galvão? Esse é o Espaço Q9, onde a gente vai fazer as finais agora sábado. Aí... Que bacana, gente. Parabéns, viu? Agradecer os parceiros. Sim, vamos falar dos parceiros, fica à vontade. Eu queria agradecer primeiro as sedes do circuito, que recebem Clube USEG, Clube Recreativo, Espaço Q9, a Academia Tie Break, a Master Tênis, a Líder Tênis também, que sediou aí o circuito. E agradecer todo mundo que abre as portas, o Hotel Puma, já fizemos a etapa até no Hotel Puma, na quadra que tem lá. Então agradecer todos esses parceiros aí que têm aberto o espaço pra gente poder fazer essa massificação aí, aumentar os tenistas de Guarulhos. Sim, que bacana, gente. Olha, estou muito feliz. Eu fui premiado aqui, né, com uma camiseta do circuito, né? Atrás aqui os colaboradores, os parceiros, né? Foram citados alguns aí pelo Renan. Eu vou aproveitar até a fala do Renan. Nós conversamos ainda há pouco nos bastidores, né? Da importância das parcerias, né? Das parcerias. Melhorando a estrutura, não é? E só vai acontecer, gente, a partir do momento que se der visibilidade ao nosso esporte, entre aspas, amador, porque esse coisa de amador ficou lá para trás. Mas tem que dar visibilidade ao tênis, ao basquete, à natação, ao handebol, enfim. Porque aí o produto passa a estar numa vitrine, passa a ter um público, né? E fica mais fácil de você ir atrás de um patrocínio. Não adianta ficar inventando lei Pelé, lei isso, lei aquilo. Ajudou no quê? Qual foi a evolução que nós tivemos? Com a própria criação do Ministério, que virou moeda de troca, né? 10 dias atrás estava lá uma atleta e já não está mais. Eu nem vou entrar nesses detalhes. Mas é isso. O esporte fica sempre num segundo plano. Oi, fala à vontade, Amaral. Você fala em evolução de esporte, né? Você pega, por exemplo, em 2010 nós fizemos o primeiro Future, que é a ITF, aqui em Guarulhos, em 2010, junto com a Secretaria de Esportes, Prefeitura. Foi um evento assim maravilhoso. Reuniu grandes nomes do tênis, enfim. Depois de lá, a gente não conseguiu fazer mais nada, por esse motivo que você está falando. Aquela coisa da sintonia do poder público com o poder da Fernando, no circuito nós estamos em que fase? Como é que está o circuito? Nesse momento a gente está na terceira etapa, né? Que é no Espaço Q9, então a quarta etapa vai ser no nosso clube lá da Vila Galvão. As finais são sábado. Sábado agora? No Espaço Q9. Você que está acompanhando, pega a caneta, corre lá, anota aí, presta atenção no que o Renan vai falar. Do local e do horário dessas finais aí. Vamos lá. Circuito a partir do meio-dia, circuito Guarulhos de Tênis. Como é que funciona a entrada, Renan? Entrada livre? Livre. Aí, só chegar, assistir os jogos. Vai ver um bom espetáculo de tênis, entrada livre, olha aí. É isso aí. E esse final de semana também é importante a gente ressaltar aqui no Clube USEG, que é um dos parceiros e sede. Nós estamos fazendo a categoria especial, que é uma categoria profissional. Então vamos dar uma premiação de R$4.000 para os atletas que vão estar lá, né? Então, a partir do meio-dia também no sábado, a partir das 11 horas no domingo. E na Academia Tie Break teremos um outro torneio, que é um torneio de equipes dos professores que lá estão. E uma final de seletiva do brasileiro, né, universitário. Então, hoje, esse final de semana, a gente vai ter 3 locais com tênis. Para quem quiser assistir, fiquem à vontade. Entrada totalmente livre, só ir assistir, tá presente, vão ser bons jogos, nível muito bom. Nível bom, né? Nível bom. Profissional não segue, final de brasileiro na tie break, que também é um nível ótimo, e as finais do circuito na Q9. Renan, que bom que você voltou, viu? Não é? Estamos aqui. Dando uma nova injeção aí no tênis, né? E voltou porque trabalha com seriedade, porque sabe o que está fazendo. E olha, num final de semana,
o tênis sendo movimentado na cidade, Tem mais em um, três locais diferentes, 3 competições distintas, né? De bom nível. Espetáculo, gente, é espetáculo. Né? Fala, Amaral. Tem mais um esse final de semana. O SEG é uma clínica, vou dar uma clínica de saque lá, Você? no domingo. No domingo? Esse domingo, a partir das 8 da manhã, só complementando aqui, o professor José Roberto Amaral, já puderam ver a história dele aí, vai estar fazendo uma clínica de saque, especialidade dele, que eu posso falar que eu já treinei, especialidade de saque, aperfeiçoamento de movimento, técnica, prática e teoria, somente de saque das 8 às 11 da manhã. Maravilha. Amaral, para a gente fechar, Renan, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tranquilo. Tá? Amaral, Obrigado. temos crianças nos acompanhando, pais e mães, de repente, poxa, o Ulisses falou, o Renan falou, o professor Amaral falou. Para o jovem, né, que está começando, o que vocês indicariam aqui em Guarulhos? Qual seria um local bacana para começar a prática do tênis? Você citou um que é o SEG, eu vejo que tem uma garotada lá praticando tênis. Como é que funciona? Na realidade, tem as academias. Em Guarulhos tem várias, que a gente inclusive citou os nomes de todas elas aí. Vamos repetir esses locais, né? Hoje, para quem quer iniciar no tênis, modalidade infantil, né, digamos. Sim. Tem escolinhas da Líder Tênis, tem escolinhas no Clube SEG, com o professor Arruda, e tem o Centro de Formação de Tenistas, que é na Tie Break. Uma equipe 3 de alto locais rendimento. ótimos. É isso aí. O SEG, Tie Break O SEG, Tie Break e Líder. e Líder. Pronto, tá aí. Isso aí. Né? Quem quiser detalhar mais, você pode deixar um telefone de contato, Renan? Faz favor, então. Quem quiser alguma informação do tênis, no modo geral, equipamento, lugar de jogar, qualquer coisa, só entrar em contato comigo. O telefone é 11 9 5725 5367. 95725 5367. Ou ir lá no Instagram também, @Renan Ferreira, vai me achar lá e só mandar uma mensagem. Sabe muito. Sabe muito. Por isso que foram buscar ele de volta para cá, né, gente? Parabéns. E o Amaral, que bom ter você aqui, né? O Amaral aposentou lá da secretaria, mas também não te deixaram em casa não, né, Amaral? Ô, Ulisses, Não. Oi, fala da Biedade que ele conhece. não entendi. A Biedade. Pô, A Biedade do tênis Biedade, 20ª da WTA do mundo. Sim. Está aí agora em San Diego jogando. Foi para as quartas, né? Nas quartas de final. Para de final. Então é referência nossa, né? Referência nacional. sim. Tem um menino lá, o João do Rio de Fonseca. Janeiro, também está lá com o pessoal da Olha aí, Tênis. Da Tênis Road. Ganhou o juvenil. Foi campeão do US Open US Open juvenil. juvenil. Segundo brasileiro de todos os tempos a ganhar um Grand Slam. O US Open, né, no caso. Você vê a importância que a gente tem aqui Ulisses, eu digo que o esporte transforma as vidas e as vidas transformam o mundo. Então, Verdade. sem o esporte, a gente não... É uma interligação de coisas boas que acontecem na Sempre, vida das pessoas. sempre. Eu falo aqui, né? Que bom seria se nós pudéssemos estar num país que todas as crianças tivessem oportunidade da prática esportiva. Independente de se transformar em grandes atletas, né? Mas a preocupação primeira é com o cidadão, né? Formarmos cidadãos. Né? E isso não tem ferramenta melhor que o esporte para isso. Sem Não é dúvida, isso? sem dúvida. Mas não, puxa, fiquei feliz de te reencontrar aqui, né? Meu parceiro. De vez em quando sentamos lá para o almoço, né? Sim. Lá no Renato. Renato. Fazer a propaganda aqui do nosso vizinho lá. Mas que bom, que bom você estar aqui. Que bom que você continua, viu, Amaral? Né? Parabéns Obrigado. por tudo que você fez, né? E continua fazendo pelo tênis de Guarulhos, pelo esporte da cidade. Da mesma forma você, viu, Renan? Obrigado, Ulisses. Sintam-se em casa, com novidade. Ulisses, vamos no Câmara Esportiva. Isso aí, a gente agradece mais uma vez a participação, todos vocês, e a oportunidade. Isso aí, Tá bom. para a gente é gratidão mesmo. Mais um intervalinho, Tacinho? Vamos a mais um intervalinho. Continuamos aqui, daqui a pouco uma outra sala de visitas. O assunto é corrida de rua, mas olha, é diferente. Kids, para crianças. Nós voltamos já já.